que a glória de Deus venha estar sobre nós. Eu quero convidar você que está nos assistindo. Hoje estaremos fazendo culto, levando a palavra de Deus para aqueles que necessitam e precisam ouvir a palavra de Deus. Eu estava observando quando Deus tem um propósito, um projeto na vida de um homem. Eu estava orando a Deus e Deus falou comigo. Quando Deus quer conduzir o homem e uma mulher diante do seu altar, diante a sua graça e sua glória, nós vamos ver que Jesus chamou os 12 discípulos, cada um com chamado diferenciado um do outro, mas o propósito mesmo. Qual era o propósito? Reino, céu, salvação para a humanidade. E Deus chama, Cristo chama os 12 para dar sequência no seu ministério. Deus separa os 12 discípulos para dar continuidade no crescimento da igreja, no crescimento da obra de Deus. E algo que me chama a atenção, quando Judas larga o projeto. Judas, Ania, vê que tua mãe quer comigo. Deus, vê que tua mãe quer comigo. Aqui. Cristo dá ordem para os 12, mas Judas, mais para frente, ele sai do projeto. Ele foge do chamado de Cristo, chamado que Deus colocou na vida dele. E nós entendemos que achamos que o propósito de Deus depende de mim. Achamos que se eu não colocar a mão, a obra não anda. Achamos se eu não fazer, ninguém faz. Achamos que Deus, ele depende de mim. Deus, ele não depende de mim. O projeto não depende de mim. O projeto é dele. Ele que conduz o projeto. O propósito é dele. Ele faz o projeto virar um propósito. Vejamos, Deus fala para Noé: Noé, faz a arca. Noé executa o projeto. Noé executando o projeto pronto, agora entra o propósito. Como assim, pastor? Vou lhe explicar. O projeto eu faço, mas o propósito é de Deus. Projeto pode ser feito pela mão do homem, e propósito é feito pela mão de Deus. Como que Noé realiza o projeto? Fazendo a arca. Noé fez a arca. Qual era o propósito? Deus salvar aqueles que iam dar crédito à voz de Noé. Muitos não deram crédito. Noé falando: vai vir um dilúvio. Deus mandou fazer a arca. Vai vir um dilúvio. E muitos naquele tempo não deram a voz, não ao projeto, mas sim ao propósito. Qual era o propósito de Deus? Salvação para a humanidade. Mas o pecado estava tão grande naquele tempo, o pecado estava crescendo, aonde Deus tinha se arrependido, aonde Deus queria acabar com a humanidade. Mas Deus dá um projeto para Noé. Noé, faz o projeto, mas quem vai conduzir o propósito sou eu. A paz de sua irmã Esther, Deus abençoe a senhora. Deus estava mostrando para Noé: Noé, tu vai construir o projeto. Vou te dar as medidas, vou te falar o que tu vai fazer. Depois que o projeto concluído,
eu entro com propósito. Quem chamou os animais para dentro da arca não foi o projeto, mas tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus naquele momento? Salvar a humanidade, mas a humanidade, ela não deu crédito à voz do projeto. O projeto concluído entre a voz do propósito, que era de Deus, salvar a humanidade. Projeto concluído. A arca é fechada de fora para dentro. E eu me perguntei comigo mesmo, quem estava controlando a arca? Quem estava conduzindo a arca? Quem estava levando a arca por cima das águas? Quem estava orientando a arca? O dono do propósito. Entenda nesta tarde, você tem um projeto em suas mãos, mas Deus tem um propósito no seu coração. O projeto eu posso até fazer parte, mas se eu não deixar Deus concluir o propósito na minha vida, na vida da minha família, não tem como nós ser conduzido pelo Espírito Santo. Grave isso. Projeto, eu posso até colocar as minhas mãos, mas no propósito, não. Porque o propósito é de Deus. O projeto, ele transformado. O projeto restaurado. O projeto santificado vira um propósito na mão de Deus. Muitos entendem. Eu faço parte de um projeto, mas faz parte do propósito. Eu estava perguntando com Deus, Senhor, muitos largaram, muitos deixaram, muitos pararam no meio do caminho, porque fazia parte de um projeto, mas não deixou Deus realizar o propósito. Entenda isso. Deus vai tirar pessoas do teu lado, que só queria fazer parte de um projeto, mas não deixou Deus fazer a mudança para o propósito. O projeto tem um começo, meio e um fim. E o propósito é eterno. O propósito é eterno. Veja bem, eu estava escutando os louvores agora da harpa. E Deus falando comigo. O arquiteto, ele pega uma planta no papel. E se for uma planta de um prédio, um edifício grande, ele começa no projeto. Ele faz o projeto, faz a estrutura, vai subindo, vai fazer o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, enfim, finalizou o prédio. Vem a pintura, acabamento, enfim, concluído o projeto, a venda, vende o primeiro andar, o segundo andar, aleluia. E Deus falou comigo nesta tarde, o projeto pode ser vendido, mas o propósito não pode ser vendido. O propósito não tem preço. O propósito foi pagado na cruz do Calvário por sangue. Você não faz simplesmente parte de um projeto. Você faz parte de um propósito. Projeto, ele pode ser vendido. Projeto, ele pode ser corrompido. Propósito, não. Propósito Deus tem para você que está me assistindo nesta tarde. Você não faz parte simplesmente de um projeto. Você faz parte de um propósito. Grave isso. Deus abençoe meus irmãos, a irmã Vânia, paz, a irmã Tânia, outros irmãos. Deus abençoe você. Grave isso. Você não faz simplesmente parte de um projeto. Você faz parte de um propósito. Se você faz parte de um propósito, não desista, não pare. Não largue Cristo por nada. Não jogue a bandeira. Não deixe que as lutas, que as provas tire você de dentro do propósito de Deus. O projeto era a arca. O propósito, salvação para a humanidade. Deus está conduzindo a tua vida nesta noite. Deixe. Pessoas vão sair do projeto, mas você faz parte de um propósito. Que propósito que é esse? Grandes coisas Deus tem para você. Grandes coisas Deus tem para você. Judas, ele fazia parte de um propósito, só que ele largou o propósito para fazer parte de um projeto. Judas traiu Cristo, saiu do projeto, saiu do propósito. Nesta tarde eu quero dizer para você, você faz parte de um propósito. Não largue Jesus por nada. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um. Você faz parte
do projeto de Deus. Deus quer realizar o projeto na tua vida e na tua história, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, nos teus vizinhos, na tua igreja, aonde você estiver. Você faz parte de um propósito. Que propósito que é esse? Deus, céu, glória a Deus. Jesus, ele não veio simplesmente fazer parte de um projeto. Jesus, ele veio fazer parte de um propósito. Lembra quando Cristo fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está falando assim para o Pai: Pai, eu faço parte de um projeto. Deus, cumpre a tua palavra dentro de mim. Daqui a pouco Cristo fala assim: mas Pai, que seja feita a tua vontade. Agora Cristo está falando assim: eu fiz parte de um propósito. Qual era o propósito? Salvação, salvar o mundo. Qual era o projeto de Cristo? Nascer, pregar o evangelho e até a cruz. Projeto inicia um propósito. Qual o propósito? Salvação de alma. Me salvou e te salvou. Cristo foi o único que não deixou o projeto e não falhou com o propósito. Cristo veio, cumpriu o projeto e honrou o seu propósito. Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Projeto. Agora cumpre o propósito, mas seja feita a tua vontade. Deus te abençoe nesta tarde abençoada. Que o Espírito de Deus venha estar te abençoando. Que a glória de Deus venha estar sobre tua vida. Entenda isso. Você não faz parte simplesmente de um projeto. Você faz parte de um propósito. Que Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe todos aqueles que estão me assistindo nesta tarde. Que a glória de Deus esteja com vocês. Não largue nada por nada. Jesus está no controle de tudo. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Que as bênçãos de Deus alcancem sua família, sua casa. Que a glória de Deus esteja com vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.